Fala galera do Los Borrachos, estamos começando aqui o pré-jogo ou a missa de sétimo dia, já que faz uma semana aí de Córdoba, para São Paulo e Botafogo, o Campeonato Brasileiro, partida aí que se o São Paulo vencer, chega à oitava colocação, passa o próprio Botafogo que está empatado com o São Paulo, porém o São Paulo não ganha em critério de desempate de ninguém, de tantos empates que tem no campeonato. Mas se o São Paulo só passa se vencer, e se vencer, é se eles quiserem, né? Afinal de contas, nós não sabemos quando eles querem vencer, quando não querem, quando vai ter algum tipo de protesto do jogador, né? Com relação à diretoria, que não tem razão, nunca vai ter razão, mas os jogadores preferem uma guerra com a diretoria do que se aliar à torcida ganhando jogos, né? Tô aqui com o Fabião, camisa pesada. Fabião, boa tarde. Muita pouca coisa a gente sabe de lado positivo pro jogo, mas muita coisa a gente tem dúvidas em relação a essa partida. Acho que é mais ou menos por aí, né? A gente não sabe como o São Paulo pretende se comportar. Afinal de contas, é isso aí, né? A gente não sabe como eles se comportam, se eles vão levar a sério ou não, né? Marlos, acho que você foi muito perfeita na tua colocação já no começo. Nós não sabemos qual São Paulo vai jogar domingo, né? Se é o São Paulo do Del Valle, né? De repente, talvez a diretoria prometeu um bicho contra o América, né? E de repente não conseguiu pagar ainda, de repente, Vai que tá entendeu? devendo, né? Exato, né? Tá devendo o bicho do América. E, entendeu? E não sabemos que tipo qual tipo De postura, de né? postura, exatamente essa é a palavra certa. Às vezes a gente fica nervoso, esquece até das palavras. De postura que eles vão ter perante o jogo do Botafogo, que é um jogo difícil, mano, Marlos, bem mais difícil que o jogo contra o América, apesar do América ter jogado em casa. O América não tem muita sorte com o São Paulo, mas o Botafogo costuma fazer jogos bons no Morumbi. Então, o Botafogo tem um centroavante chamado Tiquinho, o nome é até bizarro, mas é um jogador muito forte, entendeu? Na marcação. Uma coisa, Marlos, nós fizemos o pré-jogo, o pós-jogo lá, né? Ficou em dúvida, né? Não sei se você consegue entender é, que vontade que eles tiveram no segundo tempo de que eles não tiveram em Córdoba, né, cara? Que É uma diferença, coisa, né? é uma coisa assustadora, né, cara? E aí condiz muito mais do que você vê que as páginas do São Paulo, elas saem das páginas do futebol e vão só para páginas de diretoria, de erro e tal, tudo. Entendeu? Então é muito lamentável o que estão fazendo com o clube. Eu custo acreditar, Marlos, mas a continuação Leco, né? A era Leco ainda vai se arrastar por muito tempo É, ainda no São Paulo. esse negócio aí de reeleição é só para manter o nome, porque a reeleição já existe há muito tempo no São Sim, Paulo, né? Só vai sim. trocando o nome, são os mesmos ali. Outra coisa relacionada ao jogo, né, Fábio? De novo foi mais um goleiro, né? Esse aí foi mais um, né, para a lista, né? Foi. Porque a gente sabe que é limitado, que não vai pegar, é impossível. Mas quando começa com essas falhas, aí já foi também, né? Porque aí já não volta, né? Esses goleiros, quando eles começam a falhar no São Paulo nesse nível de falha, já não volta mais, né? Eu acho assim, Marlos, assim, a primeira, para mim não foi um frango, né? Foi igual você falou, para mim foi uma falha, né? Uma falha, assim, aí tem as duas situações, né? Ou desconcentração, ou mesmo cagado mesmo, né? Ou aquele medo mesmo, porque a camisa é pesada demais, né? Fiz questão de vir com a camisa de Valdir Pérez exatamente por causa disso. De Parece que eu goleiro que tinha sabia, personalidade, né? exato, né? De goleiro tinha personalidade, que tinha tudo isso, esse tipo de coisa, mas eu acho assim, Marlos, nós já sabíamos, né, assim, nós temos dois goleiros que juntar os dois não dá 10, entendeu? Então, tipo assim, nós não temos um goleiro à altura. Eu acho que é até redundante a gente ficar falando muito sobre isso, porque é igual aquilo, Felipe Alves e Jandrei jamais poderiam Eles são vestir a comuns, camisa. são comuns. Exatamente, medíocre, está na mediocridade para baixo. É, O São Paulo precisa de um o goleiro. problema é que quando esses goleiros, e depois da era Rogério, todo goleiro que chegou no São Paulo, primeira falha absurda como essa Amanhã do é um Felipe grande Alves, teste amanhã. primeira falha absurda e eles não conseguem se recuperar mais. Psicologicamente eles vão embora, não tem personalidade, É eles não isso que eu ia conseguem, falar. entendeu? E eu acho que foi mais um aí pra lista aí, pra essa larga lista que o São Paulo tem de goleiros que vem falhando nos últimos anos aí. Você falou que o Botafogo é adversário difícil, é um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro, consegue muitos pontos, tá? E como você falou, historicamente, apesar do último jogo no Morumbi ter sido 4-0 pro São Paulo, é um ponto fora da curva. Normalmente são jogos difíceis, o Botafogo dá uma complicada pro São Paulo. Fabião, vamos para um tema aqui que essa semana aí, depois do jogo do América, né? Eu acho que o tema deu uma esquentada no clima aí, que foi o Luciano dando uma entrevista dizendo que alguém tinha que se pronunciar, né, do alto escalão do futebol do São Paulo,
E aí veio o Belmonte, que é o diretor, que não deveria ser, porque não pode ser diretor de futebol, né? Não pode assumir esse cargo, mas responde por o cargo de diretor. E aí dá uma... Como que se diz assim? É como se não fosse aquilo, o Luciano quis dizer. Não é questão de dinheiro, não é mercenário. Mas alguém tem que se pronunciar. Aí vem o diretor e fala que tá devendo. Quer dizer, não é dinheiro, mas tá devendo dinheiro. Então, como é que ficou essa história aí, Fabião? Vamos lá, Marlos, vamos tentar. Marlos, eu acho que, olha, nós, Los Borrachos, a gente tem nossas encrencas e tal, tudo. Eu acho que nem nós, nas nossas encrencas, nós somos tão criança, tão infantil, tão. Como é que se pode. Como é que a palavra é tão retardado, amador, essa é a palavra certa, tão amador como o São Paulo Futebol Clube se tornou, Marlos. Você veja só. A torcida independente conseguiu, óbvio, com seus contatos, conseguiu, devido à indignação do coito, conseguiu lá o salário dos jogadores e colocou na internet. Sim. Né? Então jogou uma chumbada. Vai o senhor Luciano, isso é para você aprender, torcedor, você, que muitas vezes nos critica lá nos comentários, dizendo que a gente é só corneta e tal jogador. Jogador bom para nós aqui, para nós, no conceito do Los Borrachos, um jogador que fez, bordou estrela no clube, bordou estrela. Um jogadorzinho palha como esse Luciano, que apenas corre, tem vontade, entendeu? Que isso é obrigação do jogador ter vontade. Ele pegou e deu, aí ele disse exatamente isso, que tá atrasado, que precisam saber o que tá, o torcedor tem que saber o que está acontecendo. Aí jogou mais uma chumbada, que aí vem o amador. O amador, você pode reparar, cara, que o Belmonte, ele parece o Leôncio do Pica-Pau, entendeu? E aí ele vem dar uma pataquada daquela. Ele vai lá, aí ele expõe o jogador, Marlon, não sei se você entendeu. Nós não pagamos ainda o bicho para eliminar o poderoso. Tem 4 campeonatos mundial, acho que o Atlético Goianiense tem 4 campeonatos mundial, entendeu? O que apareceu, umas 5 Libertadores, né? Um grande rubro-negro, o grande poderoso, nós não pagamos o bicho que nós eliminamos Cara, um amadorismo. É um amadorismo. E aí o que acontece? O bom disso, Marcos, é que vê às claras tudo o que está acontecendo. É por isso. Aí, Marcos, eu quero fazer uma analogia para você poder, se você vai entender meu raciocínio. 2016, passamos do Atlético Mineiro e temos um mês para preparar o time para jogar a semifinal contra o Atlético Nacional. Presidente Leco podia organizar o time, pagar as contas que tinha que pagar. É nessa hora que você chega e fala, ó, rapaziada, arruma dinheiro não sei de onde, joga no chão, porque esses canalhas de hoje só vivem isso aí. O que o senhor Leco fez? Contratou o Ítalo. O que aconteceu? Absolutamente nada. Aí depois todo mundo foi e soltou que tinha salário atrasado, etc. 2020, o famoso que eles entregaram, é a mesma história. Você percebe? Como é a mesma história, e 2020 é a final da Era Leco e começo da Era Casares. Isso mostra, esses caras não são do futebol, cara. Esses caras não são do futebol. O que esses caras estão fazendo? O torcedor sofrer, o torcedor deveria, na minha opinião, tá? Isso é uma opinião minha, deveria fazer algo que mexesse com mexesse com o brio deles, entendeu? Porque eles não têm brio. Os jogadores de futebol não têm brio, mas os diretores estão achando que essa história de torcida conduz o time, sempre o torcedor vai lá, tá na hora do torcedor mostrar a qual força que ele tem. Porque eu vejo em redes sociais, não adianta a gente ficar se vestindo de palhaço, fazendo poucas coisas, não. A gente tem que fazer algo mais prático, algo que seja... viu a mídia dizendo que tinha apenas 9 mil São Paulinos na Argentina, tu tava lá, cara. Tinha 9 mil São Paulinos. Sabe que tem mais. Você tá me entendendo? Então nós somos a terceira maior torcida do país, entendeu? E não somos respeitados como deveríamos ser. Olhando um tipo de diretoria dessa, me desculpa me alongar, tá? Me desculpa me alongar. Tendo um tipo de diretoria dessa que não respeita o próprio torcedor, a imprensa vai respeitar? Lógico que respeita. Não. É inacreditável, Marcos. É inacreditável. Se esse cara tivesse vergonha na cara, ele pedia demissão das baboseiras que ele fala. E o mais triste, Marcos, é ver Muricy quieto, Rogério Ceni caindo na mesma chumbada.
olha, mas que triste, cara. Que Pro- semana, né? Era pra nós estar falando hoje do jogo, debatendo, Não vai tem, voltar vai o falar. 3-5-2, vai Vai voltar a volta não, das bandeiras amanhã. tanta coisa para debater, mas é que o momento do São Paulo, ele não tem como fugir desse assunto, é impossível a gente Não, fugir. E você acha que foi preciso no que você falou das questões aí relacionadas a financeiro? A gente estava numa época, eu já vivi uma época, que o jogador, quando ele tinha uma rusga, seja com jornalista, com torcedor ou com diretoria, ele ia para campo, conquistava um título e depois ia para o microfone esculachar. Hoje em dia não, eles preferem rachar tudo. A diretoria está totalmente errada. Há menos de 20 dias, colocaram um superávit, um valor altíssimo, superávit. Superávit para mim não tem interpretação. É simples, paguei tudo e sobrou. Como eu paguei tudo e tenho superávit se eu devo para jogador? Que superávit é esse que eu devo? É mais uma mentira? É mais uma mentira? Com certeza é, porque é capaz de chegar no fim do ano ter superávit e aumentar a dívida. Como é que essa conta é? Então eles estão totalmente errados? Estão. Mas o jogador poderia ter ganhado o título e aproveitado isso para ir à mídia reclamar e o torcedor compraria a briga do jogador. com certeza. Apoiaria, Com porque são os certeza. caras que ganharam o título para nós, eles vamos apoiar e vamos brigar do Com lado certeza, deles. com Mas certeza. agora rachou, eles de um lado, eles do outro, e nós ficamos isolados, Exatamente. porque diretoria é errado, o jogador só pensa nele, é mercenário. A gente pensa da seguinte forma, cara, eu sei que o Brasil precisa de muita coisa prioritária, mas se tivesse alguém que tivesse que aprovar uma lei pro futebol, arrumar um jeito de acabar com o tal do bicho no futebol, Sim. porque eu tenho meus objetivos no meu emprego e eu não preciso da premiação para alcançar ele, é o salário. E o meu salário é infinitamente inferior ao dos caras. Os caras ganham um salário para padrão nacional, né, de conforto, de vida estável para a família, para o neto. Para o neto do cara vai nascer com a vida tranquila. E eles precisam de motivação, dinheirinho, para ganhar um título, que é o ápice do profissionalismo, ganhar um título. E outro detalhe, Marlos, aí o detalhe que eu acho mais de cretinagem, de cretino, a pessoa ser cretina. Marlos, se os caras são campeão, os caras vão ter os caras ficam marcados pro resto. Eles não pensam, Marlos, eles só pensam em dinheiro. Eles só pensam em dinheiro. Marlos, você é campeão do São Paulo, o São Paulo me fez toda essa sacanagem. No final do ano eu saio. Eu vou jogar no Atalanta, Exato. vou jogar no fora do país. Eu não vou ficar aqui porque os caras aqui não pagam. Aqui é tudo mentiroso. Aqui é tudo quais. Quando o Entendeu? Amoroso saiu, a torcida não fica do lado do jogador quando ele expôs o motivo da saída. Exato. O cara foi, ganhou título, fez gol, ganhou clássico. Aí depois o cara fala, não vou ficar. Não quero ficar, Não quero ficar, foi lá exato. para um time do Japão, exatamente. E aí a gente vai o quê? Vai culpar o jogador? Não, a gente foi ver a exato. história, culpa quem é o culpado. Inacreditável. O jogador ele quer assumir Sabe, esse tipo. é isso que você falou, cara. Isso é como que pode, cara? Como que pode? Você pode se projetar dentro de um clube. Você pode, por exemplo, você vê como o jogador não tá nem aí. O importante do jogador é o dinheiro mesmo. Os caras estão lá dentro, os caras estão vendo a dificuldade que chegaram lá com esforço, com tudo e tal. Era só dar um pouco a mais, era só ser um pouco a mais, conseguiria os objetivos, e aí, meu amigo, as coisas iriam melhorar para todo mundo. Tá certo. Fabião, para encerrar aqui, vamos colocar o palpite do jogo, placar para São Paulo e Botafogo. 1-1. Eu também acho que vai dar empate. Eu acho que eu vou num 0-0, porque o Botafogo também fede de ruim, apesar de ser um bom visitante. Tá na mesma situação que nós, jogando sério o campeonato. Tá? Se nós ainda tava preocupado com outros campeonatos, eles estão jogando sério e estão na mesma situação. Beleza, pessoal? Deixa aí seu comentário, participa aí, deixando a opinião, se inscreve no canal, deixa um joinha e nos vemos amanhã no pós-jogo. Um abraço, até mais!